Começou, né? Sim. Como a comunidade acadêmica não o conhece, não conhece outros escritores de Jamário, Manuel Bros, enfim, o Getúlio Braz, o doutor, eu preciso apresentá-lo para essa comunidade acadêmica. Então, de acordo com a segmentação que eu fiz do trabalho da dissertação, praticamente o primeiro capítulo todo é sobre a sua vida. Quem é João Naves de Melo? Esse autor que fala. E aí eu queria que o senhor falasse sobre a sua infância, como foi, para além daquelas informações que estão em Assado de Urucuiã, que é um recorte, né, a partir do momento que você sai da Caio Martins formado como professor e adentra desse sertão urucuiano. Queria saber como foi sua infância, quem são seus pais, como foi a sua formação. E também depois a gente pula, né, esse período de Assado de Urucuiã. Queria saber como foi o seu casamento com Vilma, como é a sua vida atual, enfim. Correto. Bom, a minha vida, eu dizer para você que é casual, praticamente casual. Eu não sou daqui, sou do Triângulo, praticamente Triângulo Mineiro. Nasci em Estrela do Sul, não conheço minha terra. Segundo, os parentes, depois que eu tomei conhecimento, foi numa fazenda chamada Gameleira. Na verdade, eu sou barranqueiro, mas barranqueiro do Bagagem, que era um rio importante da região lá. Ele era mais para a esquerda, de diamante, né? Mas, segundo me falam, eu tinha 8 meses quando meu pai morreu. Deixou minha mãe com 5 filhos, eu era o caçula. E ela com imensa dificuldade, morando na roça para tomar conta daqueles meninos. E mudou-se, vendeu a fazenda, quer dizer, vendeu não, praticamente tomaram a fazenda dela, né? Enganaram com o dinheiro. E ela foi para Araguari, levando essa meninada toda. E lá a coisa ficou feia para ela, né? Muito difícil tudo. Acontece que ela, uma pessoa apareceu lá, uma amiga dela, falou, eu vou tomar conta do seu filho para você. Não, você não está dando conta, não dá, me pegou para tomar conta. E de lá, quem pegou, foi embora para outra cidade, foi para Patrocínio, de Patrocínio foi para Araxá, de Araxá, Morro de Cabelo, no modo que sempre inviabilizava a minha família me encontrar. E não encontrou. Esse reencontro com minha família deu 50 anos depois. Meu Deus do céu. 50 anos depois. Então, de lá, por causa desse fato, sempre eu estar no êxodo, né, sempre procurando, fugindo daquela situação, a mãe me levou para Belo Horizonte. Internou no colégio, chamava João Pinheiro, uma disciplina rígida que, nossa senhora, mas eu vou te contar, era brincadeira, viu? Porque a gente, mas não era assim, de certa forma, uma escola agressiva, era uma disciplina muito rígida. Mas lá eu tive uma oportunidade muito boa, porque a escola ali é excelente, banda de música, oficinas e tal, tanto é que eu aprendi 2 ou 3 ofícios, menininha ainda, eu já passei pela tipografia, pela alfaiataria. Entrei para a banda de música fazer parte teórica, né? Depois da parte teórica fui para a parte da prática, pegar instrumentos, a gente tocava naquela região toda. Coincidentemente, um dos meus colegas, muito amigo meu, ele foi convidado, quer dizer, aliás, foi relacionado, porque o diretor da escola Caio Martins, que era uma escola próxima lá de Belo Horizonte, Esmeraldas, ele criou um curso lá um curso de segundo grau, que seria na época lá, um curso normal, regional. Aí ele precisava de alguns meninos já com uma certa experiência, banda de música, oficina, para poder formar aquele grupo inicial lá, viu? Aí, quando chega lá, esse menino falou, eu estou indo para tal lugar, eu pelejei com ele para não ir, não vai, não vou. Fui na casa dele lá, pedi para a família, para não deixar, eu vou. Aí eu fui o diretor, disse, olha, eu queria ir para lá também, para o terceiro ano. De jeito nenhum, estou investindo em você. Eu só, daquele mês eu era morador da escola, imagina você uma coisa, a escola tinha gente com 18 anos e tudo, eu estava no terceiro ano primário naquela época, era morador da escola, e eu já tinha me colocado num colégio da capital, que é a Fulsarinos, né, que eu podia sair lá estudar, e eu insisti, então você vai, você está insistindo, se você não gostar, você volta, seu lugar está aqui. Eu gostei. Lá era uma maravilha, né? Era muito diferente. Lá é um lugar lindo, é um paraíso. É um paraíso, um lugar bonito de uma forma tal que você nem imagina, né? Lagos, né? Uma serra muito bonita. Pronto, ali fiquei. Fiz um curso interessantíssimo, esse curso nosso lá, curso normal, muito bom, porque era sistema integral, você estudava a teoria e prática ao mesmo tempo. Então, quando o professor te dá uma aula de matemática ou de desenho,
Depois você tinha que fazer tudo aquilo no campo. Né? Então, foi ótimo. Mas nesse meio tempo nós fomos sempre preparados, nós não. Sempre havia uma palestra para saber se formou uma bandeira que se chamava para fundar a escola de Urucuia. Sim. Nós recebemos visita naquela época lá de Amaral, Fontoura, Helena Antipop, Malbataan, fez palestras para a gente, uma cama de homens assim, ilustres, né? O Juscelino, eu tenho fotografia com o Juscelino e tudo. E todo domingo tinha uma reunião. E nessa reunião, Urucuia. Urucuia. E Urucuia. Quando terminou o curso, já terminando, ele falou, quem quer ir? 12. Abençoada 12. Abençoada 12. Esses 12 resolveram. Os outros aceitaram, não vou não, por isso não. Então nós somos por Urucuia. Não tinha nem ideia. A única coisa que eu sabia do Urucuia, que ele falava, era das veredas tropicais, não sabia também o que era vereda, muito tropicais, e Morena dos Olhos Verdes. Aí isso encantou, gente. Cara, eu comparei isso àquela figura dos cavalos da rinha lá, preparados assim para a partida, né? Não precisava nem falar, vamos não, abria já. Então, e nós somos Urucuia. Chegamos lá, e eu tive uma felicidade muito grande, porque no princípio, mas foi em 57, eles precisavam fazer um cadastro. A escola é muito grande, o terreno dela era 12 mil alqueires, era uma coisa imensa, ia até o Rio Urucuia, quase próximo do Rio São Francisco, pegava aqueles gerais todos lá. Então, eles só iam cadastrar quem morava ali. Mas no fundo mesmo, eles estavam querendo fazer eleitor. Sim, você deixou isso. Queria fazer eleitor, né? Então, colocou eu, o Raimundo e um guia, e o Francisco era para ministrar remédio, que ele era o farmacêutico do grupo. Eu para tirar os retratos e o Raimundo para pegar os títulos. Fizemos uma viagem de uma semana no lugar que chamava Vereda do Chico Velho, uma semana de viagem, até lá. O povo corria quando via a gente. Um dia eu parei e falei, por que o povo está fugindo? Ele não estava muito longe ainda do espírito da guerra de 45. Não estava muito longe. Para o sertão, isso está sempre próximo, não tem imprensa, jornal, não tinha ninguém. Eu só sabia que tinha uma guerra e que o governo ia lá buscar os filhos deles para a guerra. Então, quando via a gente, corria. Mas como o guia era meio conhecido, ele convenceu o pessoal, nós temos nosso trabalho. Voltamos. Achamos uma viagem bonita, aí que eu fui conhecer realmente as veredas. Né? A vereda de Chico Velho tem 5 léguas. 5 léguas de vereda. A gente só viajava assim, ó, na margem dela. Muito bem. Depois disso, o trabalho foi muito bem feito. Aí eles pediram para a gente continuar fazendo aquele trabalho. A gente não, eu fui escolhido. Eu tentei esconder, mas me acertaram. Me acharam lá, falaram, mas é você que vai. Então, tudo bem. Eu fiquei 6 meses. Mas foi ótimo. Depois você vê naquele livro Joaquim, no mapa, aquele sertão urucuiano do município de São Romão, hoje Arinos, né, que também fazia parte de São Romão, eu viajei aqui em todos os cantos e recantos a cavalo. Saía segunda-feira, voltava sexta-noite, descansava sábado e domingo, segunda-feira saía, então conheci. Agora, aquilo eu fui construindo, sabe o quê? A minha memória fotográfica. Cara, eu não podia tirar, a única máquina que eu tinha era uma cápsula, uns caixotão, era para tirar retrato do eleitor. Né? Punha lá, sentado lá no mar, e eu levava um pano, quer dizer, um vidro, dando a flanelona, o guia meu ficava atrás segurando, a pessoa sentava, pegava na roça, depois no fundo da roça, sentado lá, o cara só... Eu me lembro 2 episódios marcantes. Um que o cara tinha ganhado um relógio. Sim, eu li demais. Aí eu tirei um retrato, eu falei, vou fazer favor, baixa a mão. Não, mas se não for com relógio, não tem retrato. Vai com retrato, né? Tirei. E outro, nós passamos assim num lugar perto do Riacho Doce, tinha um aglomerado de pessoas num rancho, muita gente. Aí o guia falou comigo, vamos ali, vamos. Chegamos lá, era um velório. Mas eu falei assim, tem eleitor aqui para danar, vamos fazer o trabalho aqui. Aí o dono da casa falou assim, bom, eu posso até deixar vocês fazerem o trabalho, mas tem que tirar o retrato da Tricujo. De fundo do dedo. dedo. Agora lascou, como é que eu vou fazer aquilo? Eu fico pensando como que eu era tão puro. Eu podia fingir. Podia. Podia fingir que batia, não estava, porque eles nunca vão ver esse retrato mesmo, então não tem importância. Mas eu não sei o que deu, eu tirei com o maior prazer 2 retratos de fundo. Aí depois tirei de todo mundo.
E mando, isso era revelado em Pirapora, o juiz eleitoral de Pirapora, quando o juiz viu que é defunto. Ele achou que fosse uma indireta. É uma indireta, aquele negócio de eleitor defunto, vota. Moço, mas ele mandou uma carta reclamando isso pro chefe lá, o Coronel Almeida, esse homem desceu de avião lá, bravo comigo. Ah, bravo mesmo. Eu falei, Coronel, o que o senhor quer? Eleitor? Quem tem no defunto lá, que não vai votar mesmo, não é por isso que eles acham que você falou. Não tem nada não. Mas então, eu fui sentindo, olha, não só a parte da questão geográfica, que eu acho fantástico aqui no Urucuia. Você vai no Alta Montanha, são os gerais, então uma característica, o cerrado e as veredas. É só isso, o cerrado e vereda. A hora que você vai descer para os vãos, vê os boqueirões, aí você vai ver a formação de mata dentro dos boqueirões, né? E a hora que você desce e pega o vão, que chama, aí você já vê a mata ciliar, ou mata de galeria, que é aquela mata que fica próximo dos rios. É outra característica, o ar, a qualidade da terra, tudo é diferente, mas é uma coisa fantástica. Então são dois mundos diferentes, no aspecto assim não só do bioma, não é? Mas também de quem mora lá em cima e de quem mora lá embaixo. A vida do camarada que mora lá em cima, no Gerais, é de total isolamento. Eu lembro que eu escrevi, então, na época, uma poesia chamada Morro da Chopana. E falei da tristeza, como é que pode viver disso, que essa forma dele e tal. Da maneira que eu fui começando a entender melhor as coisas, e comecei a fazer mais pesquisa, eu refiz para ser esse cara que é feliz. Estou achando que ele era infeliz. Primeiro, Na verdade, ele que sabe viver. Ele não tem nada que nós temos na civilização, mas ele tem tudo que ele precisa. Ele tem água de primeira qualidade, de primeiríssima qualidade, tem um ar puro, tem todo tipo de raiz e fruta para tratamento da saúde dele, que na verdade nós usamos aquilo já sintetizado, ele tem in natura, ele tem frutos para se alimentar, não é? Uma tirinha de terra ali para plantar uma mandioquinha, um feijãozinho, um arroz, que não precisa mais do que aquilo, é só para ele e a família. Terra à vontade para criar umas vaquinhas que são de vista. Então, ele não precisa se preocupar com maldade, não tem assalto, não tem bandido, não tem político, não tem nada, está daquela felicidade dele ali. E eu achava que ele era infeliz. Eu falei, mas como é que eu estava enganado, viu? Extremamente enganado. Já o que morava embaixo, já enfrentava mais dificuldade. Não tanto, mas ele já tinha um problema. Morava perto de regiões insalubres. As enchentes, que eram muito comuns, deixava aquela água parada, aí via a malária. Eu tinha que enfrentar aquela situação mais complicada e tudo. Mas eu achava mais salutar quem estava lá em cima, sem dúvida. Então eu vivi ali quase 3 anos. Perto de 3 anos, mais uma reviravolta que não foi do meu planejamento, não foi minha ideia, nunca sonhei com isso. O chefe chega lá, você vai para São Francisco, aí vai dirigir uma escola de São Francisco. Eu estava com o quê? Talvez 20 anos. 20 anos. Eu pensei, não, eu não quero ir não. Quer dizer, não, mas eu não você quer ir não, estou te mandando para lá, você vai dirigir. Você não entendeu. Você vai. Eu falei, moço, deixa eu aqui no Urucuia. Eu estou tão feliz aqui, tão satisfeito aqui e tal, você vai para lá. Muito mais tarde eu fiquei pensando, eu devia amar o Urucuia demais, porque você tem uma cidade com todo o conforto que tinha aqui, uma escola dentro da cidade, eu não queria vir para a escola, para dirigir a escola, eu preferia ficar no Urucuia. Mas eu gostava, era tanto do sertão, que eu não trocava aquilo por nada, eu só troquei por um caso, porque eu gostava também demais da escola. Se eu não atendesse, ele me mandava embora. Sim. Aí eu tinha que botar Belo Horizonte, eu talvez por minha terra, começar tudo de novo. Eu falei, não vou. Esse mês fiquei 1 mês lá. No mês passado, ele chegou lá de avião, o que você ainda está fazendo aqui? Eu falei, não, eu estou arrumando as coisas, estou vendendo minhas coisas. Eu tinha cavalo, tinha roça, tinha tudo. Estou vendendo, eu já vou, pode ficar tranquilo. Ele, não tá. Aí eu vendi realmente. Eu não tinha roupa, minha roupa era aquela de sertão mesmo, aquelas calçonas grossas, bota, chapéu, 2 ou 3 calças e pronto. Eu tinha que vender minha vaquinha, tudo lá no povoado perto, que chamava Frois, hoje é Bonfinópolis, comprar 2 cortes, que chamava corte, né, de linho para fazer terno, umas camisas, voltei e fui para Pirapora. Chegando em Pirapora, deu uma sorte danada, moço. A navegação estava em greve.
Então eu falei assim, bom, não tem como ir para São Francisco. Vou ficar aqui, eles vão esquecer de mim, eu volto. E fiquei. Foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu fiquei na casa do ex-diretor nosso lá, que era João Pitangui, e que tinha sido diretor daqui do Campo de Semente, onde eu iria trabalhar. Então o que aconteceu? Ele me deu uma verdadeira aula de que era São Francisco. Fulano de tal, assim, ciclano assim, beltrano assim, foi falando assim, me dando todas as informações, de forma de qualquer... No fim, eu já sabia quem era que ia fazer aqui, o que acontece. Inclusive da política, doutor João? Na época não tinha ainda, da polícia ainda não, mas a escola naquela época não tinha nada ainda com a polícia ainda. Com a política? Ah, sim, com a política. O diretor lá era o homem mais famoso aqui, mas o Gerardo Coronel Oscar Caetano foi prefeito 15 anos aqui na época da ditadura, era um respeitabilíssimo. E ele era o diretor, era o homem que eu ia substituir. Ele com seus 60 e tantos anos, eu com 20 anos. Quer dizer, olha só que choque. E minha sorte também, calma e tudo, quando eu estou lá demorando, fazendo hora lá, chegou um aviso lá da escola Caio Martins, que na época era dirigido pelo capitão, irmão do coronel. Disse, olha, o Manuel falou para você ir para São Francisco. Agora, o vapor não está de greve, não posso não. Mas não é só de vapor parar, não. Eu já comprei a passagem, está aqui, ó. É jardineira. Toma aqui a passagem, toma o dinheiro, você vai dar pau, vou descarga. Você vai para São Francisco. Eu não sei, nunca passei nos casos, você aprende, vai, pega e vai. Aí eu falei, agora não tem jeito não. Vou ter que ir mesmo. Vou ter que ir. Então, 2 dias para chegar aqui. Cheguei aqui e fiquei na casa do dito coronel. A mulher dele era santa, dona Alice, uma belíssima mulher. Nossa, e me acolheu, me tratou como se fosse filho dela. Ela me pôs para dormir no quarto do filho, com o filho dela. E eu fiquei lá uns 15 dias, tudo, até conhecer. Quando eu fui conhecer mesmo a escola, eu falei, não, vou para lá. Aí me instalei num prédio, sozinho, um casarão imenso, só eu naquele casarão. E toda tarde eu ia lá para a beira do rio, nós sentávamos lá e ficávamos olhando por o rio. Eu falei assim, oh, meu Deus do céu, tá ali, ó. Não tá longe. Não é longe, tá ali. Eu conheci o rumo certinho, porque eu fiz uma viagem de avião, e o piloto é muito meu amigo, onde ele levantou aqui e falou assim, presta atenção aqui. Olha lá, tá vendo aquela risquinho vermelho lá na Conceição. Vamos chegar lá, ó. O avião foi direitinho, desceu lá. Então é ali, ó. E eu falei, ainda vou voltar. E nunca mais voltei. Não deu, né? Mas aí eu comecei a construir uma nova vida aqui em São Francisco. E nessa nova vida eu comecei a escrever, por causa das coisas do Urucuia. Tinha meu caderninho também com algumas anotações, e fui começando a lembrar aquele trabalho nosso do Urucuia, essas viagens, tudo, foi o que me levou a escrever a saga de Urucuiano, né? Foi em cima dessa minha vivência, dessa minha experiência. E eu devo agradecer a Deus a memória, porque não tinha máquina fotográfica, não tinha gente... A sorte, o Guimarães Rosa, ele foi muito feliz e muito esperto, porque ele andava com o caderninho pendurado aqui, tudo ia anotando, né? Exatamente. E toda a coisa ficou na cabeça. Quando eu passava todo o tempo, eu falei, por que eu não escrevia tudo isso, né? Chegar das viagens, tudo, eu tinha... Já anotava, né? Tinha um caderninho, alguma coisa, esse caderninho me salvou. Muita coisa me salvou. Mas eu digo para você, eu tenho o Aquele Sertão, é como se fosse uma imagem fotográfica. Está dentro de mim, cada lugarzinho, cada canto, não esqueço como que é, como foi formado, tudo direitinho. É como diz, é meu universo, né? Seu universo. No início do prólogo da sua obra, doutor João, está lá que tudo que está ali é verdade. A sua obra, ela tem exatamente esse compromisso com a verdade? Tudo aquilo é verdade, ipsis literis, como aconteceu? Ou tem um filtro da ficção na sua obra? O segundo livro é verdade misturada com ficção. Mas não porque eu quisesse fazer isso, para evitar problemas com as famílias envolvidas, né? Principalmente de Dona Joaquina. Então eu criei os personagens, criei a história e tudo. Mas a saga não, a saga foi vivida dia a dia, minuto a minuto, tudo que está ali foi exatamente como ocorreu. Só tem uma coisa que eu não contei. Isso é muito importante. O que foi que o doutor não contou? Eu não contei, é o seguinte, um romance
que nem na verdade, nem aconteceu lá em São Romão. Que aquilo me prendeu demais da conta, então me fez gostar demais de São Romão. Então, assim, o encontro nós tivemos no Carnaval 3 noites, nem não saímos juntos, nem nada, que o pessoal da moça era muito rígido, era só na porta e tal, mas aquilo ficou. Esse capítulo está escrito, depois foi, eu não vou colocar isso não. É melhor excluir. É melhor excluir, não vou plantar confusão não. Mas as outras passagens, não tem dúvida, cada vírgula ali, cada foi exatamente ponto, como exatamente como ocorreu. Como ocorreu. A gente observa um livro de memórias, né? São as suas recordações. E dentro desse universo da escrita de si, quando a gente escreve sobre nós mesmos, existem diversos gêneros literários. Eu queria saber como o senhor classifica essa obra quanto ao gênero literário. É uma autobiografia? O que é exatamente? Estou perguntando isso que eu quero confrontar com a minha visão, né? Certo. Sobre a sua Na obra. verdade, não chega a ser assim. Ou você não tem essa preocupação? Não, em eu classificar? entendo que para mim é mais memorial. Um memorial. Um memorial, porque se fosse assim, mais biográfica, qualquer coisa, eu ia ter que aprofundar mais no meu relacionamento, tudo. Então, eu fui, pelo contrário, fui trazendo aquele universo para dentro de mim. Sim. Aquilo que eu vivi, aquilo que eu senti. Então, eu guardei aquela memória. Então, é Sim. um memorialista para mim. Falar de memórias, é porque assim, se nós pensássemos na obra como uma autobiografia, nós teríamos que voltar lá desde o início, infância, e ter aquela cronologia. E me parece que quando o doutor chega nesse universo, que é o sertão uruguaiano, o doutor sofre um processo de deshistorização e a partir desse contato com o outro, passa a construir suas identidades, né? Esse outro, né, que é o sertão uruguaiano, nesse outro estão os costumes, as crendices, os falares, os saberes, os sabores desse sertão. Então, me parece que a sua obra se aproxima muito mais de um romance de formação, que é a partir desse contato com esse sertão uruguaiano que o doutor começa a se formar como pessoa, não é isso? Introjetar esse jeito uruguaiano, se identificar com esse sertão e construir sua própria identidade a partir desse sertão. Então me parece que a sua obra vai muito ali para o Goethe, não é isso? O sofrimento do jovem Werther, ou seja, esse romance de formação. Mas essa é a minha ideia, a minha tese. Não quer dizer que tenha que ser que tenha que ser exatamente como o senhor coloca. É a minha leitura que eu faço da obra. E eu queria perguntar para o senhor qual a motivação de escrever um livro de memórias. Qual a motivação? Um dia o senhor parou, eu podia escrever sobre isso. Qual é a motivação de escrever um livro de memórias? Interessante essa observação. Eu não tinha parado realmente para pensar nisso, mas realmente houve um rompimento. Sim. Houve. No dia que eu cheguei no Urucuí e comecei a ver, aquilo que eu tinha vivido até então ficou para trás. Eu não escrevi nada. É a impressão que dá quando você lê. Eu não escrevi nada do que ficou para trás. Sim. Estou escrevendo agora. Estou publicando no portal, vou até te passar o endereço dele, agora estou publicando. Né, lembrando a minha vida na escola, como que era, as pessoas e tudo. Mas houve realmente esse rompimento. Para mim, quando eu escrevi esse livro, foi pensando naquele sertão, o que ele é para mim, o que ele representa para mim. É a minha nova vida. Sim. Tanto é tudo que eu faço é voltado e pensando naquele urucuia. Eu estou até te mostrando aqui, ó, eles mandaram para mim, era para mim ter lá na época, mas quando eles marcaram esse evento, coincidiu que eu tinha coisas que eu não podia passar de São Francisco, mas mandei uma carta contando para ele, mas foi lido lá, foi uma emoção muito grande. Aí eles mandaram camisa, mandaram que eles sabem que eu sou urucuiano. Sim. Então aquele povo lá sabe que eu sou urucuiano. Então eu estou plantado ali. Então eu tinha que escrever aquilo que eu vivi. A minha intenção foi essa, escrever eu, urucuiano. O João Naves urucuiano. Urucuiano. Muito bem. Esse eu, doutor João Naves, ele é formado, como eu disse, por costumes, crendices, falares, cantares, saberes, os sabores do sertão. Eu queria pontuar algum desses elementos e gostaria que o senhor falasse para mim. Eu gostaria que o senhor falasse da relação do homem uruguaiano com o cerrado. Qual foi o impacto na sua vida? Como você percebeu a importância desse universo, desse espaço que é o cerrado, para o homem uruguaiano? Como ele vive esse cerrado?
Como ele vive esse sertão? Olha, eu aprendi muito com ele, exatamente isso. Ele tem um universo próprio, né, que é muito diferente do que eu tinha. Sim. E eu comecei bebendo aquilo, aprender e a gostar e viver aquilo também. Eu tinha um amigo, chamava Sebastião Ema. Ele ficava lá no começo de Gerais, quando você